Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o segundo episódio da semana sobre NBA. No programa de hoje daremos uma pequena pausa no assunto playoffs da NBA para falar sobre draft, né? O draft que acontece em junho. A gente teve a loteria nesse domingo, foram definidas as 14 primeiras escolhas da primeira rodada, os times que ficaram de fora dos playoffs, tivemos várias surpresas. Então a gente vai falar como que essa loteria impacta o plano dos times e também alguns dos principais jogadores disponíveis, projetados para saírem nesse topo do draft. Eu pensei, pra ser bem sincero, em gravar essa parte separado, ficar acordado até o fim dos jogos da segunda-feira pra gravar a análise dos jogos, mas eu já postei um episódio no domingo, que eu fiquei acordado até tarde analisando as 4 séries. E eu também saiu a notícia, via que saiu a notícia que o Donovan Mitchell não joga contra o Celtics, basicamente balançando a bandeira branca. E a gente tá falando aqui, provavelmente o Cleveland Cavaliers acabou vencendo o jogo, mesmo sem o Donovan Mitchell, fazendo eu ficar só bem burro. Mas então eu resolvi fazer esse podcast exclusivo sobre draft. E aqui comigo, o meu amigo Leonardo Paglione, do podcast Splash Brothers. Léo, você ficou feliz com o resultado da loteria para o seu Chicago Bulls? Bom, Gabriel, ouvintes, prazer estar novamente aqui. Não tem como o torcedor do Bulls ficar feliz, viu, Gabriel? Isso, felicidade já é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Ficou exatamente na feliz. posição, né? Não caiu, né? Sim. Era a 11ª. Sim, ficou na mesma posição. E tem aquela questão, né, de você ter expectativa de subir, algo que geralmente não acontece, mas que nesse ano tivemos 2 casos, né? Inclusive o próprio Hawks, que estava uma posição acima do Bulls, subiu bastante, tem a primeira escolha. E eu acho que legal que foi isso que deu uma movimentada, né, nessa questão aí do draft, porque a gente até comentava no nosso grupinho ali nos dias anteriores que ninguém estava falando muito, né? Realmente você tem uma expectativa maior para a loteria, e essa aqui era num domingo, ninguém estava comentando, mas eu achei que deu uma boa movimentada aí com essas maluquices que aconteceram. O dia foi ruim, eu achei que a NBA escolheu mal o dia, e também que eu não tenho um Wembanyama, né? Ano passado a gente fez live, né? Uma live podcast, Cara dos Esportes, podcast Splash Brothers, a gente até fez um negócio inédito que a gente fez um mock draft que foi ao ar no podcast Cara dos Esportes e no podcast Splash Brothers, né? E a gente reagiu, o vídeo da minha reação ao Detroit Pistons sendo a 5ª escolha, mesmo com a pior campanha, foi um dos vídeos com mais visualizações do meu canal no YouTube. Todo mundo gosta de ver a desgraça alheia. Esse ano a loteria não teve a mesma atenção porque não... A gente vai falar sobre planos dos times e encaixes e tal, alguns dos principais jogadores disponíveis. Mas em termos geral, Léo, você é um cara que acompanha draft, você e o Gui acompanham draft bem mais do que eu, né? E a gente conversa de vez em quando, vocês postam coisas sobre prospectos lá do nosso grupo e tal. Todo mundo que acompanha minimamente a NBA já ouviu que não, esse draft é ruim. Esse draft é ruim, é uma classe fraca, todo mundo já ouviu isso. E certas vezes isso acaba se tornando um clichê, né? As pessoas falam sem de fato analisar, ver os jogadores, só repetem o que elas estão ouvindo. Você, que é um cara que analisa os jogadores, que se informa, lê, assiste, é mesmo uma classe tão ruim assim? Ruim é sempre complicado falar, né? Porque, como eu sempre digo, toda classe tem bons jogadores. Eu acho que vai ser caras aí que a gente não está esperando, que vão ter um crescimento que acaba sempre acontecendo, né? O próprio Haliburton foi um exemplo assim. Mas, no geral, é a classe bem mais fraca do que as outras. Recentemente, a gente tinha sempre um top 3 definido, né? Foi assim na classe do Banqueiro, a do próprio Wemby. Tivemos atrás com o Zion, o Jamoran e o Barrett também. Nessa classe aqui, eu acho que tá tudo mais igual. Desde a primeira escolha até a 10ª, por exemplo, para mim, você tem jogadores ali muito parecidos, caras que têm problemas, não tem ninguém que você consiga cravar, né? Esse jogador aqui vai ser o melhor jogador de uma franquia para os próximos 10 anos. Então acho que isso que acaba impactando, né? Porque geralmente time que escolhe ali no top 5 procura um cara que vai chegar e mudar o patamar da franquia. Então nesses termos eu acho que é uma classe
um pouco mais fraca. Também acho que ela não tem tanta profundidade igual foi a última. A gente tinha mais nomes ali pro final da primeira rodada. Nessa aqui já é um pouco mais difícil você conseguir buscar jogadores assim. Mas como eu falei lá no início, gosto de todas as classes. Sempre tem diversões, sempre tem caras ali que podem contribuir para alguns times. Eu acho que nessa tem alguns nomes também. Eu sinto que ano passado não só tinha o topo do draft, mas tinha caras tipo o Podzinski, tipo o Rami Hackers, caras que você esperava que seriam contribuintes logo de cara, né? Caras que eram um pouco mais velhos, né, do que os 19, 20 anos ali da maioria dos prospectos. Esse ano, nem esse tipo de cara a gente vê muito, né? E a comparação óbvia é com o draft de 2013, eu sinto aqui, né? O draft de 2013, que foi o Anthony Bennett, a primeira escolha, o Oladipo foi a segunda, Otto Porter Jr. foi a terceira. Sempre quando eu vejo, eu fico surpreso. Corey Zeller, quarta, quinta escolha, Alex Len, né? E o melhor jogador desse draft, sem sombra de dúvidas, foi a 15ª escolha, que foi o Giannis Antetokounmpo, né? Você teve Rudy Gobert com a 27ª escolha saindo nessa classe também, né? Teve Lucas Bebê também sendo draftado, se eu não me engano, um ano depois do Bruno Caboclo, um ano antes, agora eu não lembro exatamente, foi o CJ dessa classe também, né? Foi 2014, Bruno Caboclo tá 2014, porque foi pós Yannis, né, que aí o pessoal brincava lá que era o novo Yannis e tal. Raulzinho também foi draftado esse ano, mas é uma classe que não era tão bom, e o ponto que eu quero chegar e acho que o Léo tocou muito bem, a chance do melhor jogador desse draft ser a 9ª escolha, eu sinto que é maior do que em últimos anos. Claro que você quer ter a escolha mais alta possível para você poder escolher o cara que você se sente mais confortável. E o Atlanta Hawks deu uma grande sorte de pular para a primeira escolha. Dito isso, se existe questão de gastar sorte, de acumular sorte para próximas loterias, não seria o draft que eu gostaria de gastar. Eu até brinquei com alguns amigos meus que torcem pelos Pistons. Eu já mudei o foco. Os Pistons estão acumulando sorte para selecionar o Cooper Flag no ano que vem. Que o Cooper Flag, que é um baita prospecto, né? Ele, claro, não é nível Wembanyama, ninguém mas ele tá no patamar logo abaixo. Vai ser a primeira escolha geral no draft de 2025. Então, espero que os Pistons, depois de 2 anos consecutivos que eles tiveram a pior campanha da NBA e terminaram com a 5ª escolha geral, que eles tenham um pouco mais de sorte no draft, né? Mas a loteria foi brutal para os Pistons. Mas vamos entrando nos times, e conforme a gente vai falando dos times, vamos falando dos jogadores, que eu acho que não dá pra desassociar muito essas questões. Antes, pessoal, segue o podcast se você estiver escutando no Spotify. Se você estiver no YouTube, eu recomendo que você escute no Spotify, porque podcast é a melhor forma de consumir. Botando no fone de ouvido, você saiu de casa, indo pro trabalho, indo pra faculdade, fazendo exercício, fazendo trabalho de casa, tipo, lavando louça, fazendo faxina, bota no fone de ouvido, vai escutando, que passa o tempo. Ou se você quiser assistir no YouTube, você pode ver, por exemplo, o ganho estético do programa de hoje, com a presença do Leonardo Paglioni. Eu sou um desses, viu, Gabriel? Eu gosto de escutar o Carlos Esportes no YouTube, inclusive lavando louça, o que obriga a minha esposa a ouvir você também. Não sei se ela queria estar ouvindo esse podcast, né, mas não, ela tá sempre escutando junto. Eu tenho vários relatos de filhos que são obrigados a escutar com o pai no carro. Eu também sei de motorista de Uber que vai escutando, ou seja, então tem vários passageiros que acabam escutando o podcast Cara dos Esportes. E você me questionou no Twitter nesse domingo, se você estiver escutando no ônibus, não é para usar fone de ouvido. E eu recomendo botar uma caixinha de som, uma JBL, pro ônibus inteiro e ir escutando. Eu acho que tem que ser nessa pegada. Deixa 5 estrelas lá no Spotify pra mim, por favor, que ajuda o podcast. Léo, antes de entrar nos times, pergunta sobre quem é seu jogador favorito. Porque nesse momento, eu sinto que forma-se um consenso que o Alex Sarr, pivô francês, que jogou lá na França, jogou na Nova Zelândia também, se eu não me engano, parece que há pelo menos um mini consenso que ele é o melhor jogador disponível
nesse draft. Você concorda? Quem que é o seu jogador favorito nesse draft? Concordo. Eu acho que o Alex Sarah é um jogador que... Eu entendo o motivo dele estar ali sendo cotado há muito tempo para a primeira escolha. Questões físicas, né? Um jogador muito versátil defensivamente. Eu acho muito difícil ele não entregar ser esse cara muito versátil na defesa vindo para a NBA. E aí todas as questões ofensivas, né, que a gente espera que ele possa fazer, né? A bola de 3, ser um cara um pouco mais do que só ser aquele pivô atlético que pode pegar a ponte aérea, né? Acho que ele pode trazer mais. Mas eu também gosto muito do Buzelis, viu? A gente estava até comentando no pré-podcast que eu acho que ele foi um jogador que foi muito prejudicado pela questão do Ignite. Ser um time que não tinha espaçamento, não tinha armador. E ele, para mim, é um desses alas bem completos que fazem muito sentido hoje em dia. Bom passador, um cara que pode trazer pontuação nos 3 níveis. E eu gosto muito dele, eu acho que acabou que essa temporada aí no time tão desorganizado fez com que ele caísse. É difícil você ver ele hoje no top 3. E para mim ele é claramente um top 3 dessa classe. Eu lembro que ano passado, depois do draft, eu gravei um episódio com o Ricardo Stabulito, do Jumper, e a gente falou sobre caras que prometiam ser... tá na briga ali pela primeira escolha do draft esse ano, né? E na época a gente já sabia que não seria a escolha, não seria o draft mais talentoso. Mas eu lembro que o Matas Buzelis era um dos favoritos, né? E se você pega o mock draft da época, porque sempre quando acaba o draft, o pessoal já faz um mock draft ali do próximo ano, né? Você encontra o nome do Matas Buzelis ali como primeira escolha e tal. E ele teve um ano ruim na bagunça que foi o Ignite, né? Que é o time desses jovens lá na D-League, como o Léo falou, né? Foi tão bagunçado que a NBA acabou com o Ignite, né? Porque basicamente não melhorou o prospecto de ninguém, né? Não ajudou no desenvolvimento de ninguém. E agora que os jogadores podem receber indo pro basquete universitário, pra mim seria loucura você jogar no Ignite. Até porque no basquete universitário você vai ter uma exposição maior e vai jogar jogos que importam, né? O Ignite, pô, não importa os jogos, Sim, né? Pô, você acha que tem alguém ali, caramba, tenho que ser campeão da G-League? Pô, não tem, né? Então vale mais a pena. Ninguém quer assistir. Nem mesmo a gente que tá acompanhando quer assistir, né? Não. É muito mais chato você fazer scouts aí de o Overtime Elite também, ano passado com o Amin Thompson e com o Alzar. Nossa, cara, é uma tristeza ver aqueles jogos ali. Sim. Outros caras ali no topo que vêm sendo especulados ali como escolha top 5. Você tem o Nikola Topic, que é o armador da Sérvia. Tô vendo aqui a Pro Comp dele, Goran Dragic. Ele é um guard bem alto, 6'6", né? 1,90 m e pouco. Tem uma boa habilidade atlética. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, Léo, e eu falei pra ele que o meu problema com o Nikola Topic, eu tenho que ainda mergulhar mais nesses jogadores. O problema é que a primeira impressão do Nikola Topic que eu tive assistindo ele jogar, eu não consigo desver o Killian Hayes no jogo do Nikola Topic. E, claro, o Killian Hayes tá fora da NBA, né? Se não me engano, ele, depois que ele saiu dos Pistons, acho que ele não assinou pra ninguém. Acho, né? E eu acho ele muito robótico. Eu acho que ele fica muito alto. Pragmático, né? Ele fica muito alto driblando a bola. É meio aqueles vídeos antigos dos jogadores, tipo, anos 60, driblando a bola e tal, dando volta. Por que eu deveria ter uma opinião melhor sobre o Nikola Topic? Primeiro que ele é um dos jogadores mais novos dessa classe, né? Ele é um cara que tem aquela questão de jogar um basquete profissional, né? Inclusive ele mudou, foi pro Estrela Vermelha, né? Durante essa temporada aqui. Teve uma lesão que deu uma atrapalhada na continuidade dele, mas... Companheiro do Iago. Como você fala... Sim. Ele é um cara que tem muita capacidade, principalmente jogando no pick and roll, de conectar bons passes, bem criativo em relação a isso. A gente vê ele atacando a cesta com uma certa frequência, por mais que os números ali de arremessos próximo ao garrafão não sejam os melhores, mas a gente vê ele fazendo bastante isso. Confesso, Gabriel, que eu até falei isso com o Gui recentemente, eu não sou um dos mais fãs do Topic. Eu acho que ele é, como eu falei, um jogador um pouco mais pragmático. Entendo muita especulação, porque ele talvez seja o armador dessa classe, né? Como a gente fala, o armador mais puro, né? Aquele cara que vai te dar muitas assistências,
armar bem ali o ataque. Então é muito comentado nisso com o Wizards, com o próprio Spurs, né, que falava muito dele. E é um jogador, como eu falei, muito novo, que ainda pode se desenvolver bastante. Mas ele não parece ser aquele jogador, né, que vai ser o cara que vai entrar na NBA, 20 pontos e assistência por jogo. Não sei se tá tão caro nesse momento aqui que vai ser esse cara. Então, por isso, como a gente falou, né, é um pouco da classe que não tem ninguém que salte tanto aos olhos. Eu acho que o Topo tem boas coisas, mas também a gente pode ter dúvidas em relação a algumas coisas no jogo dele. Principalmente aquela questão de conseguir ser o cara que vai criar, né, que vai conseguir pontuar, que vai agredir o garrafão adversário. Então, eu tenho minhas restrições com ele. Primeira escolha geral, o Atlanta Hawks. Eles tinham 3% de chance de terminar com a primeira escolha geral e conseguiram. Aliás, um parênteses aqui, na loteria do ano passado, teve artigos explicando, não vou saber explicar direito, mas basicamente você tinha um sorteio lá das bolas e as bolas eram numeradas e cada time tinha X combinação de números, né? Tipo, o time tem 10 números da Mega Sena e eram sorteados 100, né? 100 combinações. E quando foram saindo as bolas, se não me engano, na penúltima, chegou-se a um cenário que era o San Antonio Spurs ou o Washington Wizards que tinham a maior chance de ter a primeira escolha geral, né? Então quase que o Wizards saltou para ter o Victor Wembanyama, que seria, assim, algo de inacreditável. Sorte do Wembanyama que escapou do Washington Wizards. Mas esse ano foi o Atlanta Hawks. E se a gente tem o Alex Sarr como o cara que é basicamente um consenso com a primeira escolha geral, você imagina que ele vai pro time que tem a primeira escolha geral. Só que aí você olha pro elenco do Atlanta Hawks, tem Onyeka Okongwu e Clint Capela. O Okongwu ainda é jovem, né? Um cara que tá entrando ainda vai entrar no auge dele ainda. É um pivô que eu gosto e sei que a maioria das pessoas que acompanham acham ele um bom pivô. Eu sei que um time que tem a primeira escolha geral, ele não pode se dar o luxo de draftar por necessidade. Mas sendo um draft que a diferença ali de probabilidade de uma escolha dar certo da primeira para, sei lá, sétima parece ser menor, você acha que a gente vai ver o Atlanta Hawks selecionando mais por necessidade, draftando um ala, um outro guard de repente, e aí troca o Trae Young, e aí troca o DeJounte Murray, ou eles serão pragmáticos e vão escolher o melhor jogador disponível, que é o Alex Sarr? Cara, a minha questão é, como você falou do draft de 2013, no dia do draft, ninguém sabia qual era a primeira escolha, né? Eu acho que tá todo mundo linkando já o Sarr pro Hawks, porque tem, inclusive, sentido no fit, né? Com o Trae Young. Eu acho que seria um bom cenário pro Alex Sarr chegar na NBA. Mas eu não sei se o Hawks pensa isso. Mas como que ele teria minutos com o Okongwu e com o Capela? Mas vamos ser sinceros, né, Gabriel? Você tem a primeira escolha, você pega um jogador da posição, você manda o Capela pra qualquer lugar. Né? Você não tem sentido. Justo. Aí a gente entra no ponto que eu acho triste, né? Que é o Okongwu, como você falou, há 4 anos esperando mais minutos. Há 4 anos que a gente fala, né? Pelo menos nos últimos 2 aí, vai. Que a gente fala de uma troca do Capela, para ele ter mais espaço, para ele assumir, enfim, a posição ali. Tinha o John Collins, inclusive, junto, né? E agora que parecia que ele poderia ter mais minutos, né? Que de fato o Capela seria trocado. Chega um jogador que talvez até dê para os dois jogar juntos em alguns momentos, né? O Okongwu até chegou a arremessar um pouco mais. Só que, eu não sei se na NBA atual, né? A gente tá vendo o Cavs atualmente ser o melhor dos cenários, né? Então, eu acho que o Okongwu é complicado. Acho que o Okongwu perdeu um pouco aí com o Hawks subindo, né? Porque eles podem ter um Alex Sarr. Só que como eu tava falando, eu não sei se o Hawks vai necessariamente no Alex Sarr. Eu acho que esse draft tem a tendência de acontecer algumas surpresas, né? Então, eu não sei se vai ser esse o cenário, mas não vejo motivos do Hawks não draftar um jogador porque eles têm o Okongwu, o Capela. Principalmente o Capela, né? Já tá mais pro final da carreira. Verdade, né? Porque, até se você pensar, o Sarr ele é muito cru, né? Ofensivamente, né? Eu não sinto que, por exemplo, ele não seria meu palpite pra calor ofensivo do ano. Né? Eu acho que é um cara que, pivô em geral, normalmente, leva um pouco mais de tempo, tirando aberrações tipo o Wembanyama e o Chet, né? E se você pensar, ele se encaixa com o Jalen Johnson, né? Ali como 4 e 5, tipo, a melhor versão dele, né? Mas é aquilo, né? Nesse momento ele é
ele é um pouco redundante, só que como você tá na primeira escolha geral, você não pode draftar por necessidade. Se fosse draftar por necessidade, aliás, vou fazer uma pergunta da seguinte forma. O Atlanta Hawks ter a primeira escolha geral aumenta, diminui ou não influencia a chance do Trae Young ser trocado nessa off-season? Cara, essa é a grande questão, né? O que o Hawks vai fazer? Vai ficar com o Trae Young? Eu acho que trocar eles não. Como eu falei, o Capela acho que sai. Ou o DeJounte ou o Trae Young tem que ser trocados, talvez até os dois. Eu acho que não influencia. Eu acho que o Hawks, eles tendem a... De repente, se eles já estavam pensando em trocar o Trae Young, eu acho que uma escolha, um Alex Sarr não vai ser o jogador que vai mudar isso. Como eu falei, por mais que tenha um bom encaixe, a gente imagina que seja o Sarr, seria interessante jogar ao lado de um Trae Young, principalmente nesse momento que ele chega mais cru ofensivamente. Só que eu acho que não é um tipo de jogador que o Hawks pode pensar, não, vamos segurar aqui o Trae Young mais 2 aninhos, porque esse cara aqui vai se desenvolver e a gente vai ter ali uma dupla para os próximos anos para levar a gente de volta para uma final de conferências. Não sei se o Hawks pensaria dessa forma. Então eu imagino que acaba não impactando no que eles já estavam pensando, né? A grande questão é se o Hawks já tinha algum plano, né? Porque me parecia meio nebuloso ali qual seriam os próximos caminhos da franquia. Cara, eu acredito que aumenta a chance de trocar o Trae Young, né? Porque eu sinto que já é uma questão de entre você trocar o Trae Young e trocar o DeJounte Murray, e claramente os dois não se encaixaram. Eu achei que foi uma tentativa válida do Atlanta Hawks, não funcionou. E acho que hoje o Trae Young tem um valor de troca maior do que o DeJounte Murray, né? E aí a gente já viu o DeJounte Murray jogar com esse time dos Hawks e ir muito bem, a defesa funciona muito melhor, né? Então, eu sinto que você poder trazer um cara como o Alex Sarr, ou seja, quem for com a primeira escolha geral, eu acredito que torna mais provável você trocar o cara que era a identidade do Atlanta Hawks até 2018 pra cá, porque você vai criar uma nova identidade, né? Com o DeJounte Murray, com o Jalen Johnson, seja o Congo, o Alex Sarr, ou seja qual for o jogador que eles escolhem. Então eu apostaria, não acho que também aumenta muito, mas eu acredito que aumenta um pouco a probabilidade do Atlanta Hawks acabar trocando o Trae Young. Se não for o Alex Sarr, a gente citou aqui alguns nomes, outros caras que... Eu tô vendo aqui um ranking do Kevin O'Connor, do The Ringer, e ele bota umas pro-cons bem interessantes também sobre jogadores, né? Tipo, prospecto no draft e com quem que ele compara de jogador da NBA. Tem o Donovan Clingan também, que é outro pivô da Universidade de UConn. Tem o Rob Dillahan, que é um guarde daquele... Ele é comparado muito ao Lou Williams e o Bones Highland, né? Aquele guarde que vem do banco, que pontua muito bem, que é um excelente pontuador, não é um bom defensor, tem muito ainda a evoluir e tal. Tem o Reed Shepard, que projeta como um bom shooting guard ali, de bom arremesso, boa defesa. Tem o Zachary Researcher, né, que é o ala francês. Tem o Corey Williams, que é o ala de Colorado, que não foi bem no March Madness, né, no torneio da NCAA. Ron Holland, do D-League Ignite também. Stephen Castle, de UConn. Então são todos caras ali que eu acho que a diferença entre eles não é tão grande assim, né? Se você fosse o Atlanta Hawks no topo e decidisse, não, vamos seguir com o Congo, vamos seguir com o Capela, quem que você olharia? Bom, temos o Risacher também, o francês, que a gente estava comentando até antes aqui, que ele é um cara que foi muitos mocks aí recentes, até quando a gente falou no Splash Brothers dele, há 2 meses atrás, muitos mocks ele era o primeiro colocado, né? E até o Gui me fez a pergunta no podcast que é interessante. Vale a pena com uma primeira escolha, ou um top 3, acho que a gente falou na época, você pegar um jogador que talvez a projeção dele seja um 3D? Porque o Risacher hoje, ele é um cara que você vê muito potencial defensivo, em trocas, somente fora da bola. A projeção dele aqui no ranking do Kevin O'Connor é o Michael Porter Jr. Sim. No caso não é um 3D, né? Porque não defende tão bem assim. Mas ele tem um potencial também muito bom, arremessando, jogando sem a bola no ataque. É um cara mais secundário, né? Uhum. E
Eu acho que a grande questão é que ele também oscila muito, né? Eu estava até vendo recentemente as estatísticas deles, teve alguns jogos muito abaixo, a pontuação é uma questão de porcentagem do arremesso muito abaixo. Então, é um jogador que também é um desses mais novos da classe. E eu acho que faria sentido no Hawks, questão de defesa, arremesso de fora, mas ainda é outro que precisaria trabalhar, né? Já chega, acho que já mudando o patamar desse Hawks. E eu confesso sinceramente que eu não vejo nenhum cara aqui fazendo isso. Não tem nenhum cara aqui que você vai sair confortável como a primeira escolha geral, né? Não vai... Pode não ser o Anthony Bennett, né? E até acredito que não vai ser difícil superar o Anthony Bennett como pior primeira escolha geral, ou o próprio Ben Simmons em 2016 e tal, mas também não vai ser um cara que eu sinto que vai mudar alguma franquia. Na segunda escolha, a gente tem o Washington Wizards. Esse não tem medo ali de draftar um cara redundante, porque o elenco tem muito pouco, né? Eu acho que a única peça a longo prazo mesmo, que eu acho que a equipe se sente bem, é o Bilal Coulibaly, que eu achei que ele teve flashes bem interessantes ali como calouro. Por algum motivo ele estava fazendo trash talk com Pascal Siakam hoje no Twitter, né? Falando, não, o Siakam é a estrela mais fácil de defender, né? Não sei por que o Bilal Coulibaly, que não joga há um mês e meio, sei lá, tá falando sobre o Pascal Siakam, né? Mas enfim. Jordan Poole foi um desastre esse ano, até terminou o ano um pouco melhor. O Kuzma é um bom jogador, mas é a questão de linha do tempo, né? Não sei se quanto vai encaixar. No mock draft aqui do Kevin O'Connor, ele colocou o Donovan Clingan, né? Que é um pivô de Yukon, 2,20 metros e tal. Comparação dele, Roy Hibbert, aquele pivô gigante do Indiana Pacers, né? Dos anos 2010 e tal. Ele jogou no March Madness, foi campeão, né? De Yukon. Ele é um pivô bem grande, duro ali, alguma mobilidade e tal. Mas, cara, você sair do draft com a segunda escolha geral e selecionar um cara que a comparação dele é o Roy Hibbert, não anima ninguém. É complicado, né, você apostar no Klinga nesse momento. Por mais que eu tenha falado aqui há uns 20 minutos atrás, 10 minutos, que a da primeira, 10ª escolha é muito parecido. Ele seria top 10 ano passado? Não. Concordo. Acho que talvez nem loteria. Concordo. Então, porque ele é um jogador que tem suas qualidades, está muito toco, um bom defensor ali dentro do garrafão, né? Não é tão ágil assim. Aquele pivô um pouco mais antigo, né? E eu entendo, ele tá até em relação a outro pivô que é muito comentado também, foi o Zach Edey, né? Uhum. Inclusive perdeu pra ele lá na final. Mas ele é um cara que tem mais movimentação, você vê ele jogando bem em handoff, fazendo alguns bons passes em cortes ali, então não é só aquele pivôzão que vai pegar rebote da toco. Eu acho que ele tem mais qualidade em relação ao que isso. Só que, putz, na escolha 2, você draftar ele até por questão de necessidade, né? O Wizards não tem um pivô hoje. Acho que eles terminaram a temporada com o Bagley, né? De pivô. E, sei lá, eu estaria confortável com o Memphis na 9 pegando o Klingon. Agora na 2 eu ainda apostaria um pouco mais no upside, né? Em jogadores que podem nos trazer mais do que apenas, talvez, um bom titular. O contraste é o Houston Rockets na escolha 3. Para um time como o Washington Wizards, que tem muito pouco, vale a pena correr o risco de um cara que tem um piso bem mais baixo, mas tem a possibilidade de ser algo diferente. Agora um time como o Houston Rockets, que tem suas estrelas, tem o Şengün, tem o Jalen Green, tem, quem sabe, o Amen Thompson pode vir a ser, tem Ken Whitmore. Para eles, eu sinto que faz mais sentido você pegar um cara que projeta como um bom role player, né? Um cara que pode se encaixar, não vai precisar tanto da bola. Nesse mock draft, eles têm o Nikola Topic, né? Que acho que até pro mundo pós Fred VanVleet, até acho que faria sentido, né? Porque o experimento de Jalen Green como armador, a gente já viu que não dá certo. Ele precisa de um armador do lado. Mas o Rockets foi outro time que subiu bastante no draft, né? Eles tinham a terceiras piores odds, né? Eles brigaram até o fim para ir pro play-in e acabaram subindo para a terceira escolha. Para eles, eu acho que é uma posição boa, porque
eles não precisam encontrar mais uma superestrela. Quer dizer, se puder, é ótimo, mas eles não têm essa pressão. Já tem uma estrutura muito boa, já tem um excelente treinador no Ime Udoka. Pra eles, eu acho que acho que é o único time que tá feliz ali, de fato, no top 5. Sim, porque inclusive aumentaram o valor da pique, né? Que comenta muito que o Rockets pode trocar, inclusive parece que teriam oferecido no Mikal Bridges, né? Comentaram muito isso na deadline passada. Então eles conseguem um valor, como você falou, talvez não tenha ali vai ter um cara ali que vai talvez mudar o patamar deles, não vão apostar em um jogador que pode ser a próxima estrela. Posso corrigir uma besteira que eu falei aqui? Pode. A escolha que é a top... O Rockets tem 2 escolhas na loteria, né? A escolha que é a 3 é que era do Brooklyn Nets, né? A deles mesmo... A deles é pro Thunder, né? A deles mesmo foi pro Oklahoma City Thunder, que eu tava vendo aqui a lista das odds e eu acabei me enrolando um pouco. Não vou cortar, deixar vocês ouvirem a parte que eu falei errado também. Mas assim, você falou sobre mandar essa escolha pro Nets pelo Mikal Bridges. Depois, a escolha que eles mandaram pra Houston pelo James Harden, que não tá mais no time. Por mais que você seja frio e analista, como que você vai convencer a sua torcida? Pô, tá vendo essa escolha aqui? Era nossa, eu peguei de volta, mas a gente mandou o melhor jogador do time pra poder pegar essa escolha de volta. Tentar consertar o que acabou dando tudo errado, né? E o Nets tem essa fama, né? Questão lá do época do Celtic, que já acabou que Jaylen Brown e Jason Tatum foram via pique do Nets, então acabou que aconteceu. E como eu falei, quem ganha é o Rockets, né? Porque ganha mais valor em uma troca, caso eles realmente queiram trocar. E podem acabar se dando ao luxo de não buscar necessariamente o jogador, como a gente estava falando do Wizards, o maior talento. Né? Então você acaba tendo ali. Se comenta muito, por exemplo, no Shepard, eu acho que teria bastante sentido ali um arremessador que, apesar da estatura, é um ótimo defensor também. Eu acho que faria muito sentido nesse Rockets. E esse é o que eu tô mais na dúvida, viu? Se eu tivesse que apostar que um time trocaria, eu acho que seria o Rockets. Porque até pra você dar minutos pra esse jogador é difícil, né? Já tem o próprio Ken Whiteman, imagino que vai conseguir ganhar mais espaço na temporada que vem. É um cara que vem do banco, o próprio Amen Thompson também veio do banco na temporada passada, então já é muito jogador jovem que não tá tendo tantos minutos, né? E eles tiveram, por exemplo, a lesão do Tari Eason também, que é um cara ali de perímetro, né? Um cara que vai voltar na próxima temporada. Ele é muito bom jogador, excelente defensor, né? Então acho que o Rockets também já tá na fase de pensar em consolidar alguns desses jovens jogadores. Quem sabe por uma estrela, né? A gente já viu, os jogadores... Houston tem um histórico de conseguir jogadores, né? Conseguiu, trocou pelo Harden, trocou pelo Tracy McGrady, trocou pelo Dwight Howard, então eles têm históricos, porque Texas tem toda a questão de não ter o imposto de renda, né? Então a diferença, por exemplo, salarial entre jogar na Califórnia e jogar no Texas é muito grande, né? E acho que realmente é um time que pode usar. E é uma escolha que acabou se tornando um valor bem maior, né, do que o esperado, né? Porque a escolha que era do Brooklyn Nets acabou subindo significativamente. Tô vendo aqui, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona ali no ranking das piores campanhas, né? O Brooklyn Nets. Então acaba se tornando um valor bem maior. Na 4 a gente tem o San Antonio Spurs, né? Que é outro time que tá numa reconstrução braba. Talvez possa usar... Eu tava conversando com um amigo meu, Léo, o que você pensa sobre essa possibilidade? O San Antonio Spurs pegar essa escolha 4, pegar ali algum contrato, de repente mais algum jogador ou mais alguma escolha, e oferecer ao Cavaliers pelo Darius Garland. O que você acha? Eu acho que seria justo. Acho que o Garland, apesar de ter recentemente partidas abaixo nos playoffs, né? Tem que lembrar que ele voltou de uma lesão, né? Ele quebrou o maxilar, acabou que não conseguia comer direito, inclusive emagreceu bastante. E ele é um jogador muito bom. O Garland, por exemplo, seria, acho que, uma escolha ali top 1 nessa classe. Com certeza. Então acho que o Garland é um jogador que o pessoal está subvalorizando recentemente, mas tem o seu valor. E dá pra fazer esse mesmo pacote pelo Trae Young? Pelo Trae Young, talvez... Você tinha falado essa escolha mais uma em algum contrato? Essa escolha mais uma e algum contrato.
Mas talvez se o Hawks já definiu, eu vou trocar o triângulo, talvez seja a melhor oferta que você vai ter na mesa, né? Porque você vai ter uma escolha que você já sabe qual é. Escolha 4. Então, eu acho que poderia ser isso, talvez, alguma coisinha a mais, um jovenzinho daqueles, um Keldon Johnson da vida a mais, né? Verdade. Mas... Então, acho que poderia sim dar jogo. Não sei se o Trae Young é quem o Spurs tá querendo, viu? Até acho que o Garland faz mais sentido, né? E eu ainda apostaria no potencial do Garland. Os últimos 2 anos dele foram bem ruins, 1 ano e meio, mas ele não faz sentido com o Donovan Mitchell. Mas eu também acho que a possibilidade do Cavaliers é muito maior deles trocarem o Donovan Mitchell do que o Darius Garland. E eles não vão trocar os dois. Então, mas Sim. os times vão ligar. Com certeza vão ligar. Quinta escolha. O meu Detroit Pistons, pelo 2º ano consecutivo, teve a pior campanha e acaba com a quinta escolha. Selecionou o All-Star Thompson no ano passado. Esse ano tá olhando ali pra Matas Buzelis, Reed Shepard, Corey Williams, esses caras que a gente falou. Não tem como não colocar o Detroit Pistons como o grande perdedor dessa loteria, Léo. Mesmo num draft ruim, eu não fico desesperado porque não é que nem ano passado que acabou com a minha vontade de viver. Esse ano você não tá perdendo um Wembanyama, mas ainda assim o Pistons, na minha opinião, é o grande perdedor, porque também você já tem ali 2 guards, você tem o Cade e o Jaden Ivey, você tem 2 pivôs que eu gosto, o Jalen Duren e o Isaiah Stewart, o Wiseman também, mas o Wiseman, sinceramente, não acredito. E você precisa de ala, né? Porque o All-Star Thompson, ele tá muito longe ainda de ofensivamente ser um cara capaz de ser titular na NBA. E volta aquela discussão que a gente já teve aqui no podcast, né? Não tem muitos alas que projetam como caras que você confia, né? A gente tava conversando, né? Quase todo mock draft coloca o Matas Buzelis nos Pistons, né? Que acho que é um bom encaixe, mas também vou comprar a jersey dele na quinta-feira do draft? Não vou. Mas a questão, Gabriel, eu falaria pra você não ficar tão triste assim, porque nada que tem nesse draft resolveria o problema. Você não estaria super feliz com o Alex Sarr, talvez seja a nossa escolha. Até porque eu acho que muito da questão do Pistons é conseguir fazer meio como fez o Rockets, né? Trazer veteranos, talvez aí vai precisar de uma mudança de treinador, né? Essa primeira temporada do Monte Williams foi muito aquém do que a gente imaginava. E esse time precisa dar respostas, não dá pra ficar todo ano sendo uma piada, perdendo 27 jogos consecutivos e tá muito longe de conseguir desenvolver alguma coisa, né? A gente chega aí no último ano de contrato de rookie do Cade Cunningham sem saber exatamente se ele vai ser aquele jogador que a gente projetava. Então acho que essa é a grande questão. Em termos de ter a quinta escolha, sendo especulado aí os L's, até um Roland que eu acho que a princípio não é o melhor encaixe pela questão da falta de arremesso dele, mas eu apostaria pela questão do potencial que ele tem. Então, não acho que não foi um perdedor, igual você falou assim. Eu acho que não tem tanta diferença pro Pistons aqui. Eles têm que mirar, organizar esse time via FA, né? Porque ali eles precisam dar uma enriquecida nesse elenco para aí sim a gente conseguir ver o que a gente pode esperar de Cade Cunningham, de Jalen Duren, será que ele vai ser o pivô desse time realmente, o Ozar Thompson. Então, confesso aí que eu entendo que você não quis gravar a live de reação a essa loteria, porque não tinha muito o que perder. A gente não teria outro meme seu assim. E mesmo que ganhe a loteria, pô, eu vou comemorar? Pô, não tem o que. Eu acho que se ganha, inclusive você ia ficar puto. Você fala, por que a gente não ganhou ano passado? Exatamente, né? Por que não ganhou no passado? Por que não ganhou em 2025 com o Cooper Flag, né? E você... Outro dia o Gui mandou lá um meme extremamente malicioso que me magoou. As 4 primeiras escolhas gerais, né, recentes, né? Você tem o Wembanyama, Paulo Banchero, Cade Cunningham e Zion Williamson, né? Adivinha qual que acabou no Detroit Pistons, né? Realmente duro. E o Ron Holland, cara, no vácuo. E eu acho que você tem que avaliar no vácuo. Eu gosto dele.
Acho que ele tem tudo pra ser um defensor de altíssimo nível, um baita atleta. Mas, cara, mais um jogador que não arremessa de 3, você dá um tiro na minha cabeça e me tira dessa face da terra, né? Porque... Pensou esse quinteto? Pô, Ozar Thompson, Duren... Ivy e Cade. Porra, nunca... O time vai poder botar todos... O adversário vai poder botar todos os jogadores no garrafão, né? Mas realmente não tô muito animado. Sexta escolha, Charlotte Hornets, que acho que é um time que caiu um pouco, né? Não, tinha exatamente a 6. Não, 3. O time caiu um pouco. Portland Trail Blazers, outro que também não teve muita sorte, acabou caindo. Spurs com a escolha do Toronto Raptors. Você acha aqui que o Spurs consolida a 8 e a 4 por alguma coisa? Por exemplo, naquele pacote que a gente falou, né? Imagino que... Eu acabei não citando essa segunda escolha no momento da troca, porque eu sei que o Cavaliers não vai querer 2 escolhas nesse ano, né? Não vai querer... O Atlanta Hawks vai querer 2 escolhas esse ano. Vão querer que uma das outras escolhas seja em 2025, né? Ou mais pra frente. Mas pode ser um time que tente ali transformar essas 2 escolhas em uma, ou trocar uma delas para um jogador ali mais mais da parte de baixo do elenco. Será que eles saem com 2 jogadores desse top 8? Cara, como eu falei, não dá pra saber exatamente quem vai ser o cara dessa classe. Você ter 2 no top 10 ali, é 2 chances de aceitar, né? Então acho que faz sentido. Linkam muito o Rob Dillingham pro Spurs, eu gosto muito dele. Apesar da questão da altura, né? Um jogador ainda muito magro. O potencial ofensivo dele é espetacular. Eu gosto, pra mim, um dos tetos aí mais altos dessa classe. E falam muito dele na 4. Eu acho que o Spurs, obviamente, vai endereçar essa posição aí de armador, né? Alarmador. E você tem ali a chance também de completar o elenco que, apesar de ter o Wemby, talvez o Vassell, né? Que você pode apostar pro futuro. Eu não sei exatamente se os outros caras realmente estão nesse nível, né? Do Spurs apostar. Então, acho que é mais 2 chances aí pro Spurs. Eu não vejo eles trocando de repente para subir ou só trocar para não ter essas 2 escolhas. Acho que o Spurs deve acabar fazendo as 2. Nona escolha, o Memphis Grizzlies, né? Que é um dos times com uma das necessidades mais destacadas, né? Que é pivô, né? E é um time que... Até acho que se um time subiria nesse draft, eu acho que pode ser o Memphis Grizzlies. Por exemplo, pelo... Caramba, me fugiu o nome dele. A gente tá falando agora. O Klingon. Ou de repente espera se eles não usam aqui e tal. Porque eles trocaram o Steven Adams, né? Então tem uma necessidade ali. Posição 10, Utah Jazz. 11ª escolha, Chicago Bulls, que a gente já falou. Oklahoma City Thunder com mais uma escolha. Essa do Houston Rockets na troca do Westbrook, né? E que o OKC é sempre uma boa aposta para draftar um cara ali que possa te dar alguns minutos, vai ser um cara alto, né? Um cara com grande habilidade atlética. 13ª escolha, Sacramento Kings. 14ª escolha, Golden State Warriors. Mandou a troca escolha pro Portland Trail Blazers. Qual troca que é essa? Não faço a menor ideia também dessa pick. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Qual foi a troca? Não tem nada a ver com o Chris Paul, não. Eles não se envolveram naquela troca, não, né? Imagino que não. Eu sei que talvez o Grizzlies tinha uma pick do Warriors. Aí talvez eles tenham enviado pro Celtics, que enviou junto com o Brogdon, né? Verdade. Pode ter sido isso mesmo. Então é isso. Essa é a loteria das as outras escolhas, né? Pela ordem da classificação na temporada regular. Então, Miami Heat 15ª, 76ers 16ª, Pelicans 17ª, Orlando Magic 18ª, Toronto Raptors via Pacers 19ª, Cleveland Cavaliers 20, Pelicans via Bucks 21, Phoenix Suns 22. Aliás, essa troca do Drew Holiday, que nem tá mais lá no Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks via New Orleans Pelicans, acho que era um pick swap. New York Knicks via Dallas, New York Knicks, a própria escolha do Knicks, Washington Wizards via Clippers, via Oklahoma City, via Dallas, Minnesota Timberwolves 27, Denver Nuggets 28, Utah Jazz via Oklahoma City Thunder, via Indiana, via Toronto Raptors e Boston Celtics 30.
Essa é a primeira rodada do draft. Sigam o podcast Splash Brothers, @podcast Splash BR. Podcast sempre no início da semana, live quinta-feira. Se inscreva lá no canal deles no YouTube. Léo, obrigadão pela participação. Até a próxima. É isso, Gabriel. Valeu. Estamos gravando aqui na segunda-feira, né? Eu estava combinando com o Gui, inclusive agora, viu? Da gente fazer um mock essa terça-feira. Deve fazer um mock aí da loteria. E é isso. Valeu pela participação. Espero estar de volta aí logo mais. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta nessa... Calma aí, que agora nem eu me lembro mais do meu calendário. Quinta-feira de manhã, quarta para quinta-feira de manhã, vai ter mais um episódio sobre NBA. E sexta-feira vai ter episódio exclusivo para apoiadores sobre NFL. Léo, rápido, o que você achou do contrato do Jared Goff? Cara, o Jared Goff ganha 200 milhões é brincadeira, né? 212, inclusive. 53 milhões de dólares por temporada. Segundo quarterback mais bem pago da NFL, atrás do Joe Burrow. Patrick Mahomes, nono quarterback mais bem pago da NFL. Empatado com Kirk Cousins. Todo mundo sabia que esse contrato seria uma grande vitória para o Kansas City Chiefs, contrato de 10 anos. E hoje é absurdo. O Mahomes ganhar 45 milhões de dólares. Estão roubando ele. É um absurdo. Mais uma vez o trabalhador vendo a força dele sendo usurpada pelo capitalismo. Tem empresário, tipo o empresário do Donnie, né, que era muito famoso, que conseguiu grandes contratos, né? Sim. Acho que o do Mahomes não segue esse caminho. Hein? É o oposto. Porque eu teria negociado um contrato melhor pro Mahomes. Pô, me dá todo o seu dinheiro. Imagina se a NFL não tivesse salary cap. Ele ia ganhar 100 milhões de dólares por ano. O ex-empresário do Luva de Pedreiro teria conseguido um contrato melhor. Que o tempo inocentou, né? O pessoal diz no Twitter, né? Alan do que? Alan... Eu não lembro. Alan Jesus? Alan dos Santos? Acho que é Alan Jesus. Acho que é Alan Jesus. O pessoal brinca... Eu sei muito pouco sobre a história. Eu não sei detalhes. Mas eu lembro que o pessoal criticou muito. E de uns meses pra cá o pessoal falou, não, o tempo inocentou ele. Eu não faço a menor ideia. Ele ainda é agenciado pelo Falcão? O Luva de Pedreiro? Acho que ele tinha saído, né? Tinha uma polêmica. Porra, tá... Confesso que não estou muito por dentro da carreira do Luva de Pedreiro. Não estou também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.